Você acabou de entrar no acesso a uma verdade que transformará toda a sua existência nas próximas 8 horas. E essa verdade começa com 5 palavras que você pronunciará antes que sua consciência deslize para o sono. Existe um momento, uma transição sagrada entre o estado de vigília e o sono, em que o controle racional se dissolve e o seu subconsciente se torna permeável a qualquer impressão que você lhe entregue com convicção e silêncio. Nesse estado de entrega, quando a voz crítica da mente se cala, abre-se um portal para aquela inteligência criativa que Joseph Murphy chamou de a força divina dentro de você, aquele poder que dirige cada célula, cada órgão, cada função do seu corpo e que só espera que você lhe dê a instrução correta. Você está agora no limiar dessa compreensão e o que você entenderá nos próximos minutos não é uma teoria, mas uma lei, tão inquestionável quanto a gravidade, tão eficaz quanto a luz que atravessa a escuridão. Seu subconsciente é um campo fértil que aceita toda a semente que você plantar nele com sentimento e constância. Ele não distingue entre verdadeiro e falso, possível e impossível. Ele apenas aceita o que você lhe entrega com convicção e começa imediatamente a mobilizar as forças invisíveis que moldam a sua realidade externa. Quando você pronuncia 5 palavras antes de dormir, você não está apenas lançando sons no ar, mas colocando uma causa em movimento cuja consequência se desdobrará durante a noite, enquanto a mente consciente repousa e o espírito interior pode trabalhar sem interferência. A ideia de que palavras ditas no estado de relaxamento podem reordenar a estrutura da sua realidade interna e externa não é misticismo, mas a mecânica silenciosa da mente. Seu subconsciente fala uma linguagem simbólica, uma linguagem de imagens, de sentimentos, de crenças profundas. Ele não responde a argumentos lógicos, mas à verdade emocional. Quando você escolhe 5 palavras e as preenche de fé, você entrega ao seu subconsciente uma forma, um padrão invisível, segundo o qual ele trabalhará durante o sono. Joseph Murphy ensinou que toda oração, toda afirmação, todo pensamento repetido com calma e confiança se torna uma força criativa que se manifesta no corpo, nas circunstâncias, nos eventos da vida. Você precisa compreender que aquilo que você pensa e sente antes de dormir torna-se a base sobre a qual o subconsciente trabalha durante a noite. Se você se deita cheio de medo, dúvida ou ressentimento, você alimenta o subconsciente com imagens desarmônicas que inevitavelmente se expressarão em perturbações físicas e emocionais. Mas se, antes de dormir, você pronunciar palavras de fé, entrega e cura, o fluxo se inverte. Seu subconsciente recebe um padrão de ordem e harmonia que age durante as 8 horas de sono como uma matriz restauradora que corrige todo erro, dissolve toda tensão, acalma todo conflito interior. Você precisa saber que as 5 palavras não são poderosas pelo seu conteúdo literal, mas pelo estado de consciência que elas provocam e pelo significado que você lhes atribui. Elas são o ponto de encontro entre o seu desejo consciente e o poder executivo do subconsciente. Elas simbolizam a ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o que você quer e o que acontece. Quando você as pronuncia com serenidade, sem esforço, no momento em que a consciência se entrega ao repouso, elas funcionam como uma chave que abre a porta para a ação silenciosa da inteligência divina. Essa inteligência não é um poder externo, mas o princípio curador que habita cada ser humano. Ela não depende de méritos ou circunstâncias externas, mas da aceitação profunda da lei mental que diz que toda ideia impregnada de sentimento e repetida com constância tende a se manifestar no plano físico.
As palavras se tornam, assim, instrumentos de uma alquimia psíquica, em que a palavra, revestida de fé, reordena as correntes invisíveis que sustentam a sua realidade individual. Enquanto você dorme, o corpo físico repousa, mas o espírito interior trabalha incessantemente. Nesse estado de total receptividade, o subconsciente processa as impressões do dia e reconfigura as estruturas mentais de acordo com os pensamentos dominantes. É como uma reorganização noturna, um reparo silencioso, um processo invisível de cura que só pode acontecer quando o eu consciente não interfere. Seu subconsciente conhece o caminho para a saúde, para a harmonia, para a paz. Ele sabe como renovar cada célula, restaurar cada função, corrigir cada desequilíbrio. Mas precisa de uma instrução clara, uma sugestão pura, uma imagem nítida do que deve acontecer. Quando você lhe dá, antes de dormir, 5 palavras que encarnam confiança, gratidão, aceitação, unidade e paz, o subconsciente recebe uma instrução precisa que executará durante toda a noite. É como se você dissesse ao seu espírito interior para onde ele deve ir e ele vai, sem perguntar, sem duvidar, simplesmente porque é da sua natureza obedecer. Murphy enfatizava que o subconsciente é o mediador entre o homem e o divino, o canal pelo qual a força criativa de Deus se expressa na experiência humana. Dizer certas palavras antes de dormir é, portanto, mais do que uma prática de fé. É um ato de cooperação consciente com as leis mentais universais. Você, que compreende esse princípio, deixa de ver a cura como um milagre externo e começa a reconhecê-la como a manifestação natural de uma causa interna adequadamente estabelecida. A cura, nesse contexto, não se limita ao corpo físico, mas abrange a totalidade do seu ser, espírito, alma, circunstâncias de vida. Tudo o que se manifesta no exterior é reflexo do conteúdo mantido no interior. Quando o subconsciente recebe uma nova ordem, ele reorganiza o cenário existencial de modo que expresse a harmonia implantada. Assim, as palavras ditas com fé tornam-se o veículo da transformação, pois nelas está codificada a força capaz de converter a crença em doença na convicção de saúde, o medo em confiança, a resistência em entrega. A ideia de que Deus fará o resto aponta para a entrega da vontade pessoal à inteligência universal que atua em todas as coisas. Não se trata de abandonar a responsabilidade, mas de reconhecer que o ego consciente é incapaz de dirigir sozinho o complexo processo de regeneração, que pertence à esfera da sabedoria interior. O seu papel é apenas preparar o terreno mental, pronunciar a palavra certa e confiar que a ordem se cumprirá segundo a lei natural do Espírito. A ação divina não é uma intervenção externa, mas o desdobramento da força criativa que já existe dentro de cada ser. Quando o seu pensamento se alinha com essa consciência, o tempo deixa de ser um obstáculo e a cura pode manifestar-se em horas, dias ou instantes, dependendo da intensidade da sua convicção e da pureza da sua fé. O período de 8 horas simboliza o ciclo natural de regeneração, o tempo necessário para que o subconsciente receba a instrução, a processe e a materialize, sem a interferência de dúvidas conscientes. Assim como o agricultor confia que a semente lançada na terra germinará no escuro, também o ser humano que compreende as leis mentais confia que a palavra dita antes do sono será o início de uma transformação silenciosa e inevitável. As palavras, portanto, não são apenas portadoras de som, mas forças vibratórias que moldam a substância da realidade. Quando impregnadas de sentimento e fé, tornam-se comandos criativos que dirigem a energia vital. Cada repetição reforça a imagem mental associada, e o subconsciente, movido por essa imagem,
mobiliza recursos invisíveis para torná-la concreta. Nesse processo, a cura não é imposta de fora, mas brota de dentro, como o desabrochar natural de um princípio de vida que sempre esteve ativo e apenas aguardava a instrução correta para se manifestar plenamente. A ciência espiritual de Murphy demonstra que todo sofrimento é, em última análise, o resultado de crenças limitantes aceitas pelo subconsciente, e que a libertação ocorre quando essas crenças são substituídas por ideias de perfeição e saúde. Pronunciar 5 palavras antes do sono é, portanto, um gesto simbólico de substituição, uma entrega do velho padrão de dor a um novo padrão de harmonia. O conteúdo dessas palavras pode variar, mas a essência é sempre a mesma: confiança, gratidão, aceitação, unidade e paz. Cada uma dessas palavras age como uma semente que, plantada no solo fértil do subconsciente, florescerá sob a forma de cura e transformação. Quando você compreende que o espírito é o verdadeiro centro criativo, você percebe que todo ato de cura é, na realidade, um processo de alinhamento entre a ideia mantida no interior e a sua expressão no exterior. A fé não é uma emoção passageira, mas uma certeza silenciosa de que a lei mental responderá fielmente ao padrão que lhe for apresentado. Quando você pronuncia as 5 palavras antes do sono, você está declarando ao universo que escolhe a harmonia, e o universo responde através do subconsciente, reorganizando todas as condições necessárias para que essa escolha se manifeste. O corpo, como expressão tangível do espírito, apenas reflete o estado interior. Quando você muda o conteúdo mental, você muda também o estado físico. O que se chama de milagre é apenas o cumprimento natural de uma lei que a maioria ignora. A força de cura não vem de fora, mas de dentro, e se ativa quando a mente se aquieta, a fé se estabelece e a palavra correta é pronunciada com serenidade. Você precisa estar consciente de que, no exato instante em que você se entrega ao sono, a mente racional perde o controle e o subconsciente torna-se a força dominante. É nesse estado que as mudanças mais profundas podem acontecer, pois não há resistência, não há análise crítica, não há dúvidas que possam bloquear a sugestão. Quando você escolhe 5 palavras e as pronuncia com calma total e confiança absoluta, você entrega ao subconsciente uma instrução clara e ininterrupta que ele seguirá durante toda a noite. Ele começará a reorganizar os padrões mentais, a dissolver tensões, a restaurar o fluxo natural da energia vital. Ele trabalhará nas profundezas do seu ser, onde nenhum esforço consciente consegue chegar, onde apenas a inteligência silenciosa tem acesso, aquela que sabe curar cada célula, fechar cada ferida, corrigir cada desequilíbrio. E pela manhã, quando você acordar, talvez não perceba imediatamente o que aconteceu, mas algo dentro de você terá mudado. Algo invisível terá sido restaurado, não como um milagre inexplicável, mas como a manifestação exata de uma lei mental imutável que sempre responde ao que lhe é apresentado com fé, constância e amor silencioso. Essas 5 palavras são uma aliança entre o seu pensamento consciente e a inteligência divina, uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Quando compreendidas nesse contexto, elas deixam de ser uma fórmula mágica e tornam-se a linguagem universal do espírito, que cria e recria a realidade de acordo com a convicção interior. É nesse ponto que o ato de falar se transforma em ato de criação, e o simples gesto de dizer algo antes do sono torna-se o início de uma transformação que age silenciosamente nas profundezas do ser, até que, ao despertar, você perceba que algo invisível foi restaurado. Não como um milagre inexplicável, mas como a manifestação de uma lei que sempre esteve aí, que sempre agiu,
que apenas esperava que você a reconhecesse, aceitasse e colocasse em movimento através do poder da sua palavra e da profundidade da sua fé. Há uma verdade profunda que você precisa compreender agora, e essa verdade é que nada na sua vida acontece por acaso. Tudo o que você vive é o resultado daquilo que está enraizado no seu subconsciente. Toda doença, todo medo, todo sofrimento tem origem em uma crença, em uma convicção, em um pensamento repetido que se gravou tão profundamente no subconsciente que se tornou verdade. Mas se uma crença negativa tem o poder de criar doença, uma crença positiva tem o poder de criar saúde. Essa é a lei, essa é a mecânica, essa é a ciência da mente que Joseph Murphy ensinou durante toda a vida. Ele demonstrou que todo ser humano tem a capacidade de transformar completamente a sua vida, mudando o conteúdo do seu subconsciente. E o caminho mais direto para fazer isso é através da sugestão no estado de relaxamento, especialmente no momento antes do sono, quando a mente crítica se cala e o subconsciente está aberto e receptivo. As 5 palavras que você pronuncia não são importantes pelo significado específico, mas pela energia que você coloca nelas. É a combinação de palavra, sentimento e fé que provoca a mudança. Quando você diz, eu estou curado, e sente essa cura, visualiza a si mesmo completamente saudável. Aceita isso como verdade. Então o seu subconsciente aceita essa instrução e começa a fazer todas as mudanças necessárias no seu corpo e na sua vida para manifestar essa verdade. Quando você diz, eu confio completamente e sente essa confiança no coração, o medo se dissolve, porque medo e confiança não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando você diz, eu sou um com Deus, e sente essa unidade, você reconhece que não está separado da fonte de toda a vida, que o poder que criou o universo também está em você e age através de você. Essa compreensão sozinha tem o poder de dissolver toda limitação, curar toda doença, resolver todo problema. Você precisa entender que o seu subconsciente não faz distinção entre o que é real e o que você aceita com convicção como real. Para o subconsciente, toda ideia que você impregna de sentimento e constância é um fato. Portanto, se antes de dormir você pronunciar 5 palavras de cura e acreditar de verdade que essa cura está acontecendo, o seu subconsciente aceitará essa cura como realidade e começará a reorganizar o seu corpo de acordo com ela. Ele provocará as mudanças químicas necessárias, acelerará a renovação celular, ativará as forças de autocura que existem em todo o corpo, mas que frequentemente estão bloqueadas por estresse, medo e crenças negativas. Quando esses bloqueios são removidos, quando o fluxo da energia vital é restaurado, a cura acontece automaticamente, naturalmente, sem esforço. Murphy ensinou que só existe uma força de cura, e essa força de cura é a própria força da vida, a inteligência divina que habita cada célula do seu corpo. Essa inteligência sabe exatamente como o seu corpo deve funcionar. Ela criou o seu corpo, o mantém, o renova todos os dias. Mas quando você interfere com pensamentos negativos, medo e dúvida, você bloqueia o fluxo natural dessa inteligência. Quando, porém, você coopera com pensamentos positivos, fé e confiança, você permite que essa inteligência atue livremente. E quando ela pode atuar livremente, acontecem coisas que você talvez chame de milagres, mas que, na verdade, são apenas o funcionamento natural dessa inteligência. As 8 horas de sono são sagradas. São o momento em que o corpo se regenera, a mente se renova, o subconsciente faz o trabalho que o eu consciente não consegue fazer. Quando você aproveita esse tempo pronunciando as palavras certas antes de dormir, você
Transforma essas 8 horas em uma sessão intensa de cura, uma transformação profunda, uma reorganização completa de todo o seu ser. Você dá permissão ao subconsciente para corrigir tudo o que precisa ser corrigido, curar tudo o que precisa ser curado, transformar tudo o que precisa ser transformado. E pela manhã, quando acordar, talvez se surpreenda com a leveza que sente, com a clareza na mente, com a energia no corpo. Talvez não saiba exatamente o que aconteceu, mas saberá que algo aconteceu. Sentirá que uma mudança ocorreu, que uma cura começou, que uma transformação está em andamento. Essa é a força das 5 palavras. Esse é o poder da sugestão no estado de relaxamento. Essa é a ciência do subconsciente, como Joseph Murphy ensinou. Não é religião, não é filosofia, é uma lei. Uma lei mental que funciona com a mesma precisão e confiabilidade de qualquer lei física. Quando você aprende a trabalhar com essa lei, quando aprende a usá-la a seu favor, você tem acesso a uma força sem limites, a uma sabedoria infalível, a um poder de cura capaz de transformar tudo. Agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo já começa a trabalhar dentro de você. O seu subconsciente está absorvendo essas ideias, esses princípios, essas verdades. Ele já começa a soltar os velhos padrões, a questionar as crenças que o limitaram. Ele começa a se abrir para uma nova possibilidade, para uma nova realidade, para uma nova experiência de saúde, paz e abundância. Você não precisa fazer nada além de permitir. Não precisa forçar nada além de aceitar. Não precisa controlar nada além de confiar. Confie que a inteligência que dirige o seu batimento cardíaco, que regula a sua respiração, que organiza cada célula do seu corpo, também tem o poder de curá-lo, transformá-lo, torná-lo aquilo que você realmente é, completo, inteiro, saudável. As 5 palavras são apenas um símbolo, uma ferramenta, um veículo. O que realmente importa é a convicção que você coloca por trás delas, a fé que você deposita nelas, a confiança com que você as pronuncia. Se hoje à noite, antes de dormir, você escolher 5 palavras que para você signifiquem cura, paz, confiança, unidade e amor, e se pronunciar essas palavras com toda a calma, toda a serenidade, toda a convicção, então, naquele momento, você estará colocando uma causa em movimento cuja consequência se desdobrará durante a noite. Você estará dando ao seu subconsciente uma instrução que ele seguirá, uma ordem que executará, uma sugestão que manifestará. E pela manhã, ao acordar, você estará um passo mais perto da cura, da transformação, da perfeição, que é o seu direito de nascimento. Isso não é fantasia, isso não é ilusão. Essa é a realidade da lei mental. Essa é a verdade que Joseph Murphy ensinou durante toda a sua vida. Esse é o poder que habita em você, que só espera que você o reconheça, aceite e utilize. As 5 palavras são a chave. O momento antes do sono é o portal. A sua fé é a força que coloca tudo em movimento. E as 8 horas de sono são o tempo em que o milagre acontece, não como evento sobrenatural, mas como consequência natural de uma lei que sempre age, que sempre responde, que sempre manifesta aquilo que você lhe apresenta com convicção, sentimento e fé. Portanto, acolha essa verdade. Acolha esse poder. Acolha a sua capacidade de transformar a sua vida, curar o seu corpo, moldar a sua realidade. Você não é impotente. Você não depende de circunstâncias externas. Você não está limitado pelo seu passado. Dentro de você está a inteligência divina que criou tudo, que mantém tudo, que pode transformar tudo. Tudo o que você precisa fazer é dar a essa inteligência a instrução correta, confiar que ela fará o trabalho e depois soltar e permitir que a lei se cumpra.
E o caminho mais simples, mais direto para fazer isso é através de 5 palavras, pronunciadas com fé e calma, no momento sagrado antes do sono, quando o seu subconsciente está aberto e pronto para receber a verdade que o libertará, que o curará, que o transformará de dentro para fora, silenciosamente, poderosamente, inevitavelmente. Compreenda que no instante em que você atravessa o limiar do sono, uma das forças mais poderosas do universo é ativada. O seu subconsciente assume o controle total, e aquilo que você lhe entrega nesse momento torna-se a base de todo o seu trabalho durante a noite inteira. Se você lhe der medo, ele processará medo. Se você lhe der dúvida, ele ampliará dúvida. Mas se você lhe der cura, confiança, paz, amor e unidade, ele tecerá essas qualidades em cada célula do seu corpo, em cada aspecto da sua vida. Ele começará a reestruturar a realidade, não por magia, mas pela lei mental que diz que o exterior sempre reflete o interior, que a experiência sempre corresponde à crença, que a manifestação sempre segue a convicção. Você tem o poder. Você sempre teve o poder. Você apenas havia esquecido ou nunca soube como usá-lo, mas agora você sabe, agora você compreende, agora você tem a chave. 5 palavras. Um momento antes do sono. 8 horas de transformação. Um novo amanhecer. Uma nova realidade. Uma nova experiência de si mesmo como aquilo que você realmente é. Completo, curado, divino. Esse é o seu legado. Essa é a sua verdade. Esse é o seu destino. E tudo o que está entre você e essa realização é a decisão que você tomará esta noite, as palavras que pronunciará, a fé que terá, a confiança que depositará na inteligência silenciosa, poderosa e onisciente que habita em você e que só espera que você lhe diga o que fazer para que ela faça, perfeita, sem esforço, completamente. A noite não é apenas um tempo de repouso, é um tempo de transformação. O sono não é apenas um processo biológico, é um processo espiritual. E as palavras que você pronuncia antes de dormir não são apenas sons, são comandos ao universo, instruções ao seu subconsciente, sementes de criação que germinarão durante a noite e florescerão pela manhã como uma nova realidade. Essa é a verdade. Essa é a lei. Esse é o poder que está em você, que age através de você, que só espera que você o reconheça e o utilize. Portanto, reconheça agora. Utilize esta noite. Pronuncie as suas 5 palavras com fé, com calma, com convicção. E depois, entregue-se ao sono, sabendo que, enquanto você dorme, a inteligência divina dentro de você trabalha, cura, transforma, manifesta. E pela manhã você acordará, não como a pessoa que era, mas como a pessoa que sempre deveria ser, curado, inteiro, livre, vivo, divino.